Boa tarde, meus alunos. Hoje estou aqui para que a gente possa dar continuidade aos nossos conteúdos, tá? E conseguir, né, utilizar a nossa apostila. Não podemos parar de estudar, tá? Hoje o que eu trouxe para vocês foi o nosso conteúdo que fala sobre fonologia, tá? Fonologia. E aí, vamos lá. O que seria fonologia, tá? A nossa matéria de hoje, né, será, como já falamos, fonologia. Fonologia é uma palavra de origem grega, tá? E fono significa som, logia significa estudo, tá? Então aí como fica? Estudo dos sons, né? Ou dos sons dos fonemas, na verdade, né? Ema, tá? Essa parte, né, da palavra é chamada de menor unidade, tá? Então, fonema, menor unidade de som, tá? Fonema é o som de cada letra. A gente não pode se confundir, tá? Em relação a isso. A gente não pode pensar, né, que fonemas e letras são as mesmas coisas, tá? Uma significa som, outra significa letra, grafema, tá? Vocês vão também ver essa nomenclatura aí para poder estar falando. Fonologia, conceituando, né, é a parte da gramática que estuda os fonemas da língua, ou seja, os sons que formam a palavra da nossa comunicação oral, né? Os enunciados de forma geral. E aí, fonema, como é que a gente pode falar que é fonema? Fonema nada mais é do que a unidade mínima distintiva sonora de uma palavra, tá? E letra, como a gente pode conceituar letra? Letra é cada um dos sinais gráficos elementares que se representam em um fonema. E aí a gente tem que lembrar que em cada palavra nós não vamos necessariamente ter a mesma quantidade de fonemas e letras, tá? A gente tem que prestar atenção muito aí nisso. E como eu falei para vocês, fonemas é som, letra, grafia, né? Grafema. E aí agora, galera, vamos partir então, já que a gente entendeu um pouquinho sobre o que é fonema, né? Como, o que significa, o que é som, o que é letra. O que a gente vai falar agora? A gente vai falar um pouquinho da nossa contagem, né? Dos nossos fonemas de uma forma geral, tá? Quando a gente fala, né, de fonemas, né, então a gente já sabe, todos nós sabemos, que fonemas são, portanto, unidades tônicas distintas de uma palavra, ou seja, o som da palavra, tá? E aí agora, letras ou grafemas, né, são sinais gráficos, ou seja, chamados de uma escrita, né? Então, assim, o mesmo fonema pode ser representado por letras diferentes, né? Como a gente sabe que nós temos aí o caso do S, do X e do Z, né? Que eu tenho mesa com S, exato com X e azarado com Z. Ou seja, todas elas, né, com grafias diferentes, mas sons idênticos, né? Para que também a gente consiga entender um pouco da contagem que eu vou explicar a vocês, né? Nós temos aí os dígrafos, tá? Que os dígrafos, na verdade, nada mais é do que grupo de letras, ou seja, duas letras que representam um único som, tá? Classificamos eles em consonantais ou vocálicos, tá? Consonantais CH, LH, NH, RR,
C, cedilha, X, C, XS, GU e QU, tá? Temos também os vocálicos, né? Que são né? Com A, com E, com M, com EN. Então, assim, todas as palavras que contêm, né, o M e o N, né? As vogais que são juntas do M ou N, tá? Desde que essas letras, né, não estejam seguidas de vogal. A gente tem que lembrar disso, tá? A gente não pode esquecer disso. Nunca podemos confundir fonema com letra, tá? Porque na hora da contagem, aquela palavra ali, a palavra específica, muitas das vezes ela não vai ter a mesma quantidade de letra do que fonemas ou vice-versa. A gente tem que lembrar disso, tá? E aí, né, diante disso, vou colocar assim pra vocês algumas palavras e peço que vocês anotem aí, tá? Mata, malha, anta, fixo e cheque. Vou deixar aí alguns minutos para que vocês consigam, né, colocarem aí a quantidade de letras e a quantidade de fonemas. E enquanto isso eu vou aí dando continuidade. E não podemos esquecer também, né, que a letra H, gente, não representa som, tá? Ela aparece em certas palavras. Por quê? Porque ela é uma letra etimológica, é a tradição da escrita. Aparece em certas interjeções e até mesmo dígrafos, né? A gente não pode esquecer disso. A classificação dos nossos fonemas, né? Que são vogais, semivogais e consoantes. A gente já falou sobre isso, né? Hoje, na verdade, eu só estou contextualizando, né, aquela revisão que nós fizemos logo no início do curso, né? Foi a nossa primeira aula. Então, vamos lá. Vogais. Vogais são fonemas que fazem vibrar as cordas vocais, tá? Semivogais são conhecidas, né, pela letra I e a letra U, tá? Quando elas têm um som fraco, elas dependem de uma vogal para existir. Eu não posso esquecer disso, tá? Vamos lá, não vamos esquecer que a letra E e O, elas também podem ser pronunciadas como vogais, tá? Em determinadas situações, exemplo, mão, põe, tá? Elas podem aí estar sendo representadas como semivogais, porque elas estão fracas, né? Eu tenho aí uma vogal forte junto da semivogal, tá? Agora lembrando, galera, eu não posso esquecer que a letra A, tá? A letra A, propriamente, tá? A vogal A, vamos lá, desculpa, a vogal A, né? Ela nunca será semivogal, tá? Então, assim, isso já é uma forma de eliminação, porque a vogal A, ela nunca será semivogal, tá? Ela não tem essa propriedade, tá bom? Não podemos esquecer, tá? Voltando aí pro ditongo, né? De dígrafo, desculpa, dígrafos vocálicos, tá? O em e em com N, tá? Não são dígrafos quando eles se situam no final do vocábulo, tá? Quando eles estão no final do vocábulo, nós temos aí dígrafos ditongos nasais, tá? São eles: amam, cantem, hífen. Então, nesses casos, ocorrem o ditongo. Então, é só lembrar: e o em está no final da palavra, ali eu tenho um ditongo e não um dígrafo vocálico, ok?
falamos aí de semivogais, falamos de vogais, né? Consoantes também, né, pra gente finalizar. São fonemas resultantes dos obstáculos encontrados, né? Ou seja, da junção, né, de uma... eu preciso de uma vogal, né, aí para ter um fonema, para ela se unir, né, a consoante, né? Então, assim, quando eu falo em consoante, tá? Consoante são fonemas resultantes de obstáculos, ou seja, ela encontra, né, pela corrente de ar vinda dos pulmões e são representadas por, como nós já falamos, né, vamos falar do nosso alfabeto, a gente não pode esquecer também disso, né? Espero que todos vocês saibam que o nosso alfabeto é composto de 26 letras, tá? Desde 2009, nós incluímos, né, a letras K, W e Y, nosso alfabeto, tá? A gente não pode esquecer. Falamos aí, né, das coisas, o nosso conteúdo, né, programático da nossa apostila, fonemas. Falamos, né, vamos dar uma relembrada sobre o alfabeto, não podemos esquecer que o nosso alfabeto é composto por 26 letras, tá? Forma maiúscula e minúscula, né? Como já falamos, K, W e Y passaram a fazer parte do nosso alfabeto desde 2009 com um novo acordo ortográfico, tá? Logo depois que a gente fala dos dígrafos, a gente tem que falar também dos dífonos, né? Os dífonos são conhecidos como, tá? No dígrafo eu tenho duas letras e a representação de um som. Já nos dífonos eu tenho uma letra, né, que é a letra X, tá? E a representação de dois sons, tá? Então, ou seja, exemplos aí, eu tenho táxi, fixo, encontros consonantais, galera. Encontros consonantais, tá? Eu tenho encontros consonantais, eu tenho perfeito e o imperfeito. E perfeito é quando as duas consoantes permanecem na mesma sílaba após a separação, né, silábica. E o imperfeito é aquele no qual ela não permanece, tá? E aí eu eu tenho aí como exemplo, né, das palavras, né, que permanecem as letras nas mesmas sílabas. Prato, cravo, bravo, né? Essas são tudo palavras, né, que contém o encontro consonantal e as letras permanecem na mesma sílaba. E o exemplo do encontro consonantal imperfeito, nós temos aí rápido, obstáculo, elipse e aí por diante, tá? Agora voltando lá para as palavras que eu deixei para vocês, espero que todos tenham conseguido fazer. Mata, eu tenho 4 letras e 4 fonemas. Malha, 5 letras e 4 fonemas. Por que 5 letras e 4 fonemas? Porque aqui eu tenho um dígrafo, tá? Um dígrafo consonantal. Anta, eu tenho 4 letras e 3 fonemas. Porque o an, ele está no início da palavra. E aí, então, eu tenho um dígrafo vocálico, tá? Fixo, eu tenho 4 letras e 5 fonemas, que nós já sabemos que esse X aí tem a pronúncia de 2 letrinhas, que é o KS, e formando, assim, um dífono, né? Como táxi, que eu já havia falado para vocês, cheque.
que eu tenho 6 letras e 4 fonemas. Por que 6 letras e 4 fonemas, galera? Vamos lá. Aqui, o X, o C, né, e o X eu tenho um dígrafo, certo? Aí eu tenho um som, né? Tenho a letra E. Tenho também aí o QU, que é um dígrafo, tá? Dígrafo, somente podemos, o QU e o GU, somente é considerado dígrafo quando o U não aparece, tá? O U estar ali, né? O gráfico dele tá ali, a letra tá ali, mas ele não, o som dele não aparece, tá? Cheque eu só escuto a letra E, o som, né? Da letrinha E. Então é a pronúncia. Então, como fonema é som, então ali eu tenho 4 letras. Não esqueçam do que eu falei para vocês, que a letra H representa, não representa fonema algum, por ser uma letra etimológica, né? E aí, por tradição da escrita, ela ainda permanece, né, nas nossas palavras, mas sem pronúncia alguma, tá? A gente não pode esquecer disso, tá? Falamos aí já dos encontros vocálicos, né? Os encontros consonantais, a classificação das palavras quanto ao número de sílabas, que uma sílaba, monossílaba, isso é apenas mesmo para a gente relembrar, de sílaba, 2 sílabas, trissílabas, 3 e polissílabas, 4 ou mais, tá? Galera, por hoje é só, tá? Vou encerrar por aqui. Espero que vocês consigam, né, ter compreendido tudo que eu quis passar. Nós estamos passando por um momento difícil, temos que nos adaptar, né, às mudanças. Não podemos perder o foco, devemos continuar estudando. E vou postar na pasta de vocês exercícios, tá, referente à nossa aula de hoje. E até a próxima.